Olá, pessoal. Aqui é a professora Desterro. Bem, nós vamos comentar aqui a estrutura do texto dissertativo argumentativo com base no tema Os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. E vocês sabem que para construir uma boa redação nós precisamos seguir uma estrutura rígida, uma estrutura que deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Além disso, é preciso que vocês tenham em mente que o bom texto dissertativo argumentativo ele visa mostrar o seu nível de conhecimento sobre diversos assuntos, assuntos esses que giram em torno de temas atuais, certo? Esses temas atuais, como por exemplo aqui, o desafio da educação de surdos no Brasil, que foi o tema da redação de 2017, tá? Então, é preciso que você tenha um repertório cultural, uma linguagem boa, certo? É preciso que você saiba organizar estes elementos de forma coerente, coesa. É uma das principais formas de você construir um bom texto dissertativo argumentativo, que é o gênero textual pedido no Enem. Então, você tem aqui na introdução, é o momento que você vai apresentar o tema, certo? Você pode fazer a introdução por citação, uma introdução por conceituação, pode também exemplificar, comparar, certo? Trazer dados estatísticos, entre outras formas, certo? Aqui, o Matheus, o autor dessa redação, ele começou com a citação de Claude Lévi-Strauss. E esta citação tem a ver com elementos que colaboram com o tema, não é uma citação qualquer, certo? Depois disso, olha só, ele fez a citação, depois disso ele comentou a citação para aprofundar o tema, tá bom? Por último, ele colocou a tese que diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além de o papel das escolas na inserção desse sujeito. Além do mais, ele, para evitar repetição de alunos com surdez, ele colocou desse sujeito, tá? Para começar o segundo parágrafo, que no caso aqui, o segundo parágrafo é o desenvolvimento. Nesse segundo parágrafo, ele escreveu aqui um conectivo em primeiro. Esse conectivo expressa o primeiro argumento que ele vai apresentar, tá bom? Então, uso de conectivos para apresentar, para fazer a ligação entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. O que está em vermelho, que eu destaquei em vermelho para vocês, são conectivos que dão maior coesão, ou seja, maior unidade de sentido, e ele diversificou esses conectivos para explicar, porque esta argumentação dele é uma argumentação por causa e consequência, ou seja, uma argumentação através de raciocínio lógico, tá? Ele apresenta a causa e depois a consequência. E para isso ele usou o conectivo por conseguinte, para mostrar uma consequência. O segundo argumento dele, ele vai fazer a citação do Bauman. E ele, como é o segundo argumento, ele usou um conectivo de adição, que expressa uma adição. Outro ponto relevante, ou seja, ele já mencionou algo sobre a educação de surdos no Brasil. Desse modo, para dar continuidade, né, fazer uma progressão temática do texto, ele usou outro conectivo, desse modo. Aí ele foi usando mais conectivos. Em vista disso, um conectivo que expressa explicação. Depois ele usou um conectivo bem como, que expressa uma adição, tá?
E no parágrafo conclusivo, ele mostrou aqui, ele usou um conectivo de conclusão, o logo, mas ele poderia usar o portanto, ele poderia usar conclui-se que, enfim, ele poderia usar inúmeros conectivos, tá? E vamos continuar aqui, porque ele, nessa primeira fase do último parágrafo, logo, medidas públicas são necessárias para alterar esse cenário. Isso é chamada da tese, porque quando você vai concluir o seu texto, você tem que retomar a tese. A segunda frase aí que ele colocou, ou seja, o segundo período colocado por ele, esse segundo período mostra que deve ser feito ações para melhorar a situação educacional dos surdos no Brasil. Ele usou um conectivo ademais. Ademais é um conectivo de adição para dar continuidade, explicitar que já foi mencionado outros elementos. Ademais, evitar a capacitação de professores e pedagogos. Olha só, ele colocou aí um conectivo e no início desse ademais, a partir disso, é a ação que deve ser feita, porque na conclusão você deve colocar quem vai fazer, como vai fazer, de que modo vai fazer. Então, ele colocou aqui a ação. Os professores têm que ser capacitados. Quais são os sujeitos dessa ação? Os professores pedagogos. Quem é que vai praticar essa ação de capacitar? O Ministério da Educação. Como o Ministério da Educação vai fazer? Usar cursos e métodos de acolher os deficientes auditivos. Vai incentivar a continuidade disso nas escolas. E ele usa outro conectivo, o afim, que expressa uma finalidade, certo? Qual é a finalidade? A finalidade é levar a educação de surdos, né? Para que eles possam ter uma inserção no mercado de trabalho, entre outros. E, no final, é o que se espera aí. A partir dessas ações, espera promover uma melhor condição educacional para esses grupos sociais. Então, é isso. Aqui está um exemplo de uma redação nota 1000. Eu passei uma atividade de produção de texto para vocês. Eu quero esta produção de texto com essa estrutura aqui, fazendo citação, colocando pelo menos 2 argumentos, o argumento 1 no segundo parágrafo, o argumento 2 no terceiro parágrafo, tá? E a conclusão mostrando quem deve fazer, como fazer e de que modo fazer e qual é a finalidade desta ação.